Olá, voltei. Esse canal nasceu como uma extensão do meu perfil lá no Instagram, onde eu divulgo os meus poemas, os textos que eu escrevo. Mas logo em seguida eu percebi que, sendo duas plataformas diferentes, os vídeos também deveriam ser diferentes, né? Aqui, acho que é uma plataforma que pede conteúdo um pouquinho mais elaborado, vídeos um pouquinho mais longos. E eu confesso que eu fiquei meio ressabiada, porque lá, enfim, eu só declamava os poemas, só lia os meus poemas, e pronto. Aqui eu teria que pensar em algo um pouco mais elaborado, e no final das contas eu acabei largando mão. Mas aí, nesses últimos tempos, eu senti vontade de estar aqui de novo, e pensei em uma alternativa de conteúdo, de tipo de vídeo, né? Eu não sei se isso funciona aqui, sinceramente, se esse tipo de conteúdo encontra público, mas eu sempre me guiei muito pela minha intuição e eu acredito que o caminho se faz caminhando, então estamos aqui. Eu estou me propondo a falar de poesia, a falar das minhas e dos autores que me trouxeram até aqui, que me criaram como poeta. Então, vamos ler poesia, vamos tentar explicar, analisar esses escritos e mostrar que a poesia nasce de um carinho pela língua, pela linguagem e, em última instância, pelo ser humano. Eu tô com uma colinha aqui, viu, gente? Porque, né? Primeiro vídeo mais assim, então vamos que vamos. Bom, hoje eu tô me propondo a fazer uma análise interpretativa do poema Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. Mas o que é uma análise interpretativa, Mari? Bom, é um método de crítica literária desenvolvido pelo professor Antônio Cândido, em que objetividade e subjetividade caminham lado a lado. Ou seja, a interpretação, aquilo de mais sutil que a gente tira de um poema, é percebido pelas estruturas formais do texto. Então, pelas palavras, pela ordem das palavras, pelo tamanho das estrofes, enfim, a gente acha no texto essas informações. Aqui vale dizer que um texto, e aí um poema também, ganha vida depois de escrito, quase como se ele se destacasse do seu autor. Então, informações externas como a biografia do autor, o que ele queria dizer, enfim, essas nuances, elas passam a ser secundárias, né, quando a gente vai analisar um poema. Podem posteriormente servir de apoio, mas elas são secundárias, né? Então, a análise interpretativa, ela é um papo reto com o texto, você e o texto ali. Eu vou deixar um link aqui no descritivo. Eu sempre quis fazer isso. No descritivo do vídeo, para um blog bastante interessante que fala sobre o professor, o trabalho dele, que eu encontrei na pesquisa para fazer esse vídeo. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou ler o poema uma vez, a gente vai fazer a análise estrofe por estrofe, e depois eu leio mais uma vez. A minha sugestão, abre aí uma aba no seu computador, procura o poema, que a gente vai analisar juntos, mas enquanto eu estiver lendo, escuta de olhos fechados. E depois você me conta se você sentiu a diferença, se você percebeu o poema de maneira diferente depois, entre uma leitura e outra, né, depois dessa análise. Vamos lá. Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu, ia nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda parte. Digam que sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo. Que me importa? Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário.
virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças, pecai por todos, pecai com todos. Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras, com os gregos e com os troianos, com o padre e com o sacristão, com o leproso de pouso alto. Depois comigo. Te esperarei como afoás novenas cavalhadas, comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Procurem por toda parte, pura ou degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã. Eu escolhi esse poema para começar porque eu entendo que ele promove o encontro entre 2 instâncias teoricamente incompatíveis, o sublime e o profano. E para mim, essa é a função da poesia, né? Traduzir em palavras algo intangível, é fazer esse encontro entre 2 instâncias que a princípio parecem dissonantes ou incompatíveis, né? Então esse poema ele fala de um amor puro, ao mesmo tempo que fala do desejo carnal, né? Vamos ver como? Bom, estrela da manhã é uma expressão usada para denominar o planeta Vênus, que atinge seu brilho mais luminoso algumas horas antes do Sol nascer, né, na alvorada. E Vênus, na mitologia romana, é a deusa do amor, da beleza. Então, o começo desse poema fala da busca de algo sublime, né, inalcançável, alto, uma deusa, um planeta, uma estrela, né? E isso também, além de se mostrar pela escolha do termo, né, a estrela da manhã, também se mostra pelo fato do poema começar com questionamentos, né? Onde está a estrela da manhã? Né? Desapareceu? Com quem? Ele começa fazendo perguntas. Então ele mostra que ele não sabe, né? E o desconhecido é do âmbito do abissal, né? A ponto, inclusive, de ele fazer referências a inimigos, né? Que são aqueles que estão para fora do nosso domínio. Então, no começo desse poema, ele está num lugar completamente desconhecido, que é o que, né? Que faz referência ao sublime. Na segunda estrofe, a gente começa a ver uma mudança de tom, bem de leve, né? Quando ele fala que ela desapareceu nua, ela ia nua. Aqui é mesmo um meio termo, porque ao mesmo tempo que a nudez tá ligada a algo divino, né? Nesse âmbito da deusa, vale a gente lembrar que algo tão belo chega a ser divino, né? A nudez chega a ser divina, né? Então as estátuas gregas, romanas, elas eram retratadas, né? Essas figuras eram retratadas sem roupa. Ao mesmo tempo, a nudez já é um prenúncio do sexo, né? Que é algo mundano, considerado mundano. Um outro sinal dessa mudança de tom do autor é a pergunta: desapareceu com quem? Né? Esse com quem mostra que ele está falando de alguma coisa mais acessível que uma estrela ou um planeta. Esse barulhinho aqui é o Robert. Fica de boa aí, meu. Associar ela a alguém, ela fugiu com quem, já mostra que ele está falando de algo mais acessível. Então a gente estava lá no primeira estrofe, a gente estava no âmbito do sublime, do céu, de algo inalcançável, do desconhecido, e a gente está vendo um movimento para baixo, né? Então a gente vê que ele está falando, não está falando bem de uma estrela ou de uma deusa. Na junção das 2 estrofes, da primeira e da segunda, a gente vê uma vontade muito grande, né, dessa pessoa que escreve. A repetição de palavras mostra uma cadência,
O pedido de ajuda para procurar essa mulher também. Né? E essa vai ser uma constante ao longo do poema. Na terceira estrofe, a gente chegou na Terra. É como se ele estivesse puxando um balãozinho e a gente chegou na Terra mesmo, né? Porque ele fala, eu sou um homem sem orgulho, eu sou um homem que aceita tudo. Então ele está se humanizando, né? E, consequentemente, o poema. Na quarta estrofe, a gente entra definitivamente no âmbito do terreno, né? do que é mundano, da Terra. A gente tem a marcação de tempo, ele fala 3 dias e 3 noites, e o tempo é do homem, né? Não é do divino. O divino é eterno. Né? Então, essa marcação de tempo sai desse lugar de desconhecido que a gente falou lá no começo. Né? O tempo faz a gente lembrar que está vivo. E o eterno, né, está dissociado disso. E em seguida ele vem com termos que na sociedade que a gente vive classifica como mais baixo status de ser humano, né? Ele fala do assassino, do suicida, do ladrão, do pulha, né? Ele se coloca nessa situação, né, nesses termos. Então, de novo, se humanizando e já num lugar de mais baixo status possível da sociedade que a gente vive. Na estrofe seguinte, ele puxa essa mulher para baixo também. Né? Primeiro com uma expressão ambivalente, né? A virgem mal sexuada, pensando que esse texto foi escrito em 1936, e não que seja muito diferente de hoje, né? Mas a palavra virgem vinha associada à pureza, né? E consequentemente ao divino. E aí logo depois ele manda essa de mal sexuado, de novo, o sexo como algo mundano, carnal, do corpo. Né? E aí nos próximos versos, então ele vê inclusive uma certa monstruosidade nela, né? Ele chama ela de girafa de 2 cabeças. Então, para além do humano, ele rebaixa ela até ao animal, né? Ao monstro. E o último verso dessa estrofe talvez seja a explicação dessa mudança de tom dele em relação a ela. Ela é uma pecadora, né? E das boas, com perdão do trocadilho. Porque ele fala, pecai por todos, pecai com todos. O primeiro anúncio de que ela é uma pecadora, né? As 2 estrofes seguintes reforçam essa visão. Ela pecou muito, pecou de todos os jeitos, pecou com geral, né? E aqui a gente tá falando de sexo, então, de novo, estamos no terreno do mundano, do humano, já do quase animal, né? E essa mulher, ela não respeita hierarquia, ela não respeita inimizades, ela não respeita nem a doença, porque ela deita com o leproso do pouso alto, né? De pouso alto. Mas o pior mesmo é que ela pecou com todo mundo antes de pecar com ele. Né? Repara que a próxima estrofe é um verso só, né? Esse depois comigo. Tem um certo distanciamento que ele mesmo coloca dele em relação aos outros homens que ele citou aqui. Né? O sacristão, o troiano, o grego, né? Essa galera aí com quem ela pecou. E eu acho que isso pode significar tanto um autorrebaixamento dele ser o último dos homens com quem ela se deita, ou pode ser a marcação de um ponto de vista diferente que ele tem em relação a ela, considerando a sociedade que eles estão inseridos e que marca ela como uma mulher pecadora. E no meu ponto de vista, essa é a interpretação que mais cabe aqui. Porque na estrofe seguinte, ele volta a fazer um jogo de encontro entre profano e sublime. Como se ele tivesse... Ela estava lá em cima, no começo do poema, ele foi descendo ela e foi até ele,
até chegar né, na Terra, e aí eu acho que ele começa um movimento de subida de novo, né? Ele diz que ainda assim ele vai esperar essa mulher com festa, com fervor, com oração, com celebração, né? As novenas, as cavalhadas, são festas religiosas, são orações, então ele ainda assim vai esperar essa mulher com ternura, né? Ele vai até comer terra, né? E para mim essa expressão é a síntese de novo desse encontro do sublime com o profano, porque a palavra terra está diretamente ligada ao mundano, né? A terra, o chão, mas o ato em si de comer terra é heróico, é sublime, né? Você comer terra para alguém está no âmbito do sublime. E aí ele fecha esse círculo de encontro entre essas duas instâncias, voltando a exaltar essa mulher, né? E tem uma expressão que deixa bastante claro também o que ele está fazendo, né? Quando ele diz pura ou degradada até a última baixeza. Ele deseja essa mulher pura ou pecadora, né? E é aqui que eu vejo essa marcação de ponto de vista diferente dos demais. Mesmo que ela seja considerada pecadora, ele deseja essa mulher. E ainda assim, ele enxerga o divino nela. Porque ele encerra o poema chamando ela novamente de Estrela da Manhã. Então, para mim, esse poema faz esse jogo de encontro e fecha um círculo bonitinho, mostrando que as duas coisas se completam, né? Divino e profano são parte da mesma coisa. Vamos ler de novo? Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu, ia nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda parte. Digam que sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo. Que me importa? Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites, fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário. Virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças, pecai por todos, pecai com todos. Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras, com os gregos e com os troianos, com o padre e com o sacristão, com o leproso de pouso alto, depois comigo. Te esperarei com mafuás, novenas, cavalhadas, comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Procurem por toda parte, pura ou degradada até a última baixeza. Eu quero a estrela da manhã. E aí, a análise te ajudou a perceber o poema de outra forma? Me conta aí num comentário, eu vou adorar saber o que você achou, de fato. E o vídeo, te agradou? Deixa seu like, se inscreve no canal. E se você achar que esse conteúdo pode ser relevante para alguém, compartilhe o vídeo. Um beijo, até a próxima!